Eu quero ler aqui com os irmãos, as irmãs também, Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 12, eu vou ler somente. O título tem A Cura de uma Mulher Paralítica. E ensinando no sábado, numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só até aqui que eu quero ler, depois os irmãos podem meditar mais. O Senhor tem falado grandemente comigo. No dia que o irmão Glauber me convidou, pela manhã eu tinha meditado nesta palavra e o Senhor falou grandemente comigo. E aí eu perguntei ao Senhor e disse: Senhor, é esta palavra que o Senhor quer que eu transmita? É esta palavra que ardeu no meu coração. E eu confesso para os irmãos, eu comecei a ministrar aqui dentro, sozinha dentro de casa, para mim mesma, essa palavra. E vi a grandeza do Senhor se manifestar na minha vida. Porque não precisa multidão para o Senhor falar conosco. Basta nós estarmos com o coração voltado para ouvir a sua voz. E temos a sensibilidade de que o Senhor está falando conosco. Nós vemos aqui que Jesus ele entra em uma das sinagogas, né, e começa a ensinar. O que será que Jesus estava ensinando nesta sinagoga? Louvado é o nome santo do Senhor. Como todos nós sabemos, Jesus não escreveu nenhuma das cartas, nenhum dos livros que aqui está no Novo Testamento. Mas os apóstolos escreveram sobre Jesus. Nós vemos que Jesus ele ensinava a sua palavra. Com 12 anos de idade, Jesus estava no templo ensinando a palavra, falando das coisas do Pai, ensinando a respeito do reino. É tanto que a Bíblia fala que todos aqueles que ali o ouviam, o menino, eles ficaram maravilhados com tanta sabedoria. Louvado seja Deus. Né? Há o episódio que se dá, a qual José e Maria dão conta 3 dias depois que Jesus não estavam com eles, quando eles retornam para a sua cidade. Então nós vemos que o Senhor ele já era cheio da sabedoria, mas Jesus como homem, ele deixou para nós o exemplo, louvado seja Deus, para nós cuidarmos das coisas do nosso Pai. E nós temos que cuidar das coisas do nosso Pai, louvado seja Deus. O que é, irmã Adriana, que nós vamos cuidar das coisas do nosso Pai? É cuidar em obedecer e ouvir a sua voz através da sua palavra, é cuidar do templo e morada do Espírito, que é o nosso corpo, louvado seja Deus, a qual é a habitação do Espírito Santo, louvado seja o nome santo do Senhor, é cuidar daquele dom que ele deu para nós, é cuidar daquela função que alguns dos irmãos têm para exercer dentro das igrejas, dentro dos seus ministérios, mas é para exercer como, irmã Adriana? Com excelência, porque nós não estamos fazendo nada para nós, estamos fazendo sim para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e adorado, e para que o Pai se agrade, louvado seja Deus. Então nós vemos que Jesus estava aqui na sinagoga, e ele estava ensinando, louvado seja Deus, não ser outra coisa a respeito do reino de Deus. E nós vemos que havia muita gente aqui dentro da sinagoga. E quando Jesus está ensinando, entra uma mulher, a qual a Bíblia não cita o nome dela, mas fala que ela era uma mulher que andava encurvada. Louvado seja Deus. E esta mulher tinha um espírito de enfermidade. Me chamou muita atenção quando eu estava lendo a respeito desse espírito
espírito de enfermidade. Isso nos mostra, querida igreja, que tem enfermidades no corpo da gente, ou, entre aspas, dizendo, que tem enfermidade que se encontra no corpo do ser humano, que não é uma enfermidade física causada naturalmente, mas é enfermidade de possessões de demônios, porque esta mulher, a Bíblia fala que ela estava com uma enfermidade, e essa enfermidade era uma possessão de demônio que estava na vida dela, louvado seja Deus. E quando nós olhamos e vemos aqui o relato desta mulher, nós vemos que esta mulher havia 18 anos que ela andava encurvada com essa enfermidade. E quando Jesus olha para ela, eu vejo que Jesus olha com um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Quantos anos a Bíblia não fala que essa mulher tem? Mas a Bíblia fala que ela tinha 18 anos com aquela enfermidade. Dependendo, irmãos, se essa mulher, louvado seja Deus, ela tinha uns 40 anos, uma suposição, é só uma lógica. Quanto tempo ela não entrou ali dentro do templo? Havia aqueles sacerdotes, aqueles chefes da sinagoga, e não se atentou para a enfermidade daquela mulher. Provavelmente ela poderia ir ao templo antes de ter sido acometida por essa enfermidade, mas ela passa 18 anos. E com certeza 18 anos ela indo ao templo. Porque a Bíblia fala que ela estava dentro do templo. E ela possivelmente era uma conhecedora das Escrituras. Louvado seja Deus, da palavra, da lei do Antigo Testamento a qual eles tinham acesso. E o que me chama também a atenção é que aqueles chefes das sinagogas, eles não fizeram nada por aquela mulher. E no Antigo Testamento nós vamos ver as leis, a qual o Senhor Deus deixou, e os seus 613 pretextos que unidos com a lei. Mas essa mulher está ali. E quem a avista? Jesus. Jesus avista aquela mulher quando ela coloca os pés dentro da sinagoga. Fazendo uma aplicação para nossas vidas, Jesus tem avistado você aonde você tem posto a planta dos seus pés. Os olhos dele estão sobre cada um de nós em todos os momentos. Nós dormimos, mas o Pai não dorme. E a compaixão do Senhor para aquela mulher é tão grande, porque o Senhor, ele já sabia a quantidade de anos que aquela mulher carregava aquele espírito. E era uma enfermidade de um espírito, mas era visível, irmão Damião. Todo mundo conseguia ver aquela enfermidade, que era uma enfermidade espiritual. E enfermidade espiritual, ela não é curada com remédio. Enfermidade espiritual, ela não é curada, louvado seja Deus, com idas em clínicos, idas em UPAs, idas em hospitais. Enfermidade espiritual, ela é curada na autoridade do nome de Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor. O Senhor nem pergunta para ela que ela havia 18 anos, mas o Senhor já sabia, porque Ele sabe tudo na nossa vida. O salmista diz, louvado seja Deus, no Salmo 139, que antes de nossos ossos ser formado, o Senhor já conhecia. Nós ainda informe, o Senhor já sabia quem nós seríamos. Nós entretecidos dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia como seria.
Antes mesmo de nossa mãe pensar com o nosso pai de coabitar para ter uma gestação, o Senhor já sabia quem éramos. Louvado seja Deus. E o Senhor conhecia esta mulher a partir do momento que ela pôs o pé na sinagoga. E o Senhor a chama. E aí eu fico imaginando, sabe, pastor Damião, irmão Damião, como seria a reação daqueles homens e mulheres que estavam ali dentro da sinagoga, vendo Jesus chamar aquela mulher num dia de sábado. Porque todos nós sabemos que o sábado era lei em não fazer nada. O sábado era o sábado de glorificar, adorar a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, no Antigo Testamento. Isso foi designado pelo Senhor Deus, que o sábado era o sábado do Senhor. E nós vemos Jesus aqui no templo curando uma mulher de uma enfermidade a qual ela havia 18 anos. Imagina, pastor Damião, 18 anos carregando uma enfermidade que não era uma enfermidade física, a qual médico nenhum ia identificar esse tipo de enfermidade. Somente o Senhor identificou. E nós hoje temos autoridade no nome de Jesus de identificar enfermidades espirituais quando estamos com a nossa vida diante da sua presença, em oração, meditação na sua palavra. Temos uma vida de santidade. Ele nos dá o dom de discernimento, de saber e discernir os espíritos. Louvado é o nome santo do Senhor. 18 anos carregando um peso espiritual nas costas, fazendo com que ela andasse encurvada. Talvez aquela mulher era uma mulher taxada, louvado seja o nome santo do Senhor, com chocarrice de outras pessoas. Outras pessoas poderiam dar risada, dizer, olha lá vai a coitada, lá vai aquela mulher encurvada, porque a Bíblia chama ela de encurvada. Mas um certo dia, o Jesus de Nazaré teve um encontro com esta mulher, louvado é o nome do Senhor. E não foi um encontro qualquer, porque quando o Senhor olha para ela, e eu fico imaginando Jesus pensando, eu estou conjecturando aqui, abrindo um parênteses, o que os irmãos queiram pensar, não estou dizendo que a Bíblia fala, que está escrito na Bíblia, que eu estou trazendo heresia, não, é um pensamento meu. Jesus pensando, hoje é o dia do milagre dela. Hoje ela chegou no dia certo, na hora certa, no local certo. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus impõe as mãos sobre aquela mulher e automaticamente aquele espírito de enfermidade, que era a possessão maligna, sai daquela mulher e ela se torna, louvado seja Deus, de encurvada reta. E ela começa a glorificar ao Senhor ali no templo, pela cura, louvado seja Deus. Mas só que tem gente dentro do templo que não está feliz, né? Tem gente dentro da casa do Senhor que não está feliz com as bênçãos que nós recebemos, com os milagres que o Senhor nos dá, com a cura que Jesus faz na nossa vida. Por que ela e não eu? Por que ele e não eu? Tem muita gente que não está feliz com aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Esta mulher, ela chegou na hora certa ali no templo, quando Jesus estava ali ensinando a sua palavra. E nós vemos aqui o chefe da sinagoga, quando ele vê que Jesus realiza um milagre na vida daquela mulher, ele se levanta com uma fúria, querendo impedir o Senhor de realizar os milagres. E ele começa a dizer, vou conjecturar, viu, irmãos?
Opa, pera lá, Jesus. O Senhor não pode curar no sábado. É proibido curar no dia de sábado. Tem 6 dias na semana. Vocês que estão aqui podem vir esses 6 dias para serem curados, mas no sábado não. E aí aquele homem, louvado seja Deus, começa a dizer, indagar, questionar Jesus pela cura daquela mulher. Se fosse outra pessoa que tivesse no mesmo espírito, com o mesmo propósito, ia glorificar ao Senhor pela libertação daquela mulher que há 18 anos estava sofrendo daquela enfermidade. Eu não sei quantos anos você está sofrendo desta enfermidade, mas o Jesus da cura, ele chegou aqui neste lugar, louvado seja Deus. O Jesus que cura está aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não deixou de realizar milagres, ele continua realizando milagres, porque ele é Deus, louvado seja Deus. E aí nós vemos, eu até coloquei aqui, irmãos, que o chefe da sinagoga, ele não se importou em nenhum momento com a cura daquela mulher. Ele não se importou, louvado seja Deus, com os sentimentos daquela mulher. Ele não se importou com a fisionomia física daquela mulher e foi indagar Jesus. E quanta gente estão no lugar desse chefe da sinagoga? Muitos ficam criticando, indagando quem gosta de orar, quem gosta de louvar, quem gosta de ler a palavra, quem gosta de ter comunhão com o Senhor e começa a dizer, é fanático, é religioso. Já a Bíblia já bitolou na cabeça com o meu juízo. Olha um exemplo de fanatismo aqui, de religiosidade que diga. Esse homem, esse chefe da sinagoga, esse homem é um religioso, porque ele conhecia a lei. Ele sabia o que a lei mandava ele fazer, mas ele não fazia. Ele fazia ao contrário daquilo que a lei mandava ele fazer. Esse sim eu vejo e considero como uns religiosos. São aqueles que sabem o que é para fazer e fica indagando e julgando aqueles que fazem e não faz. Porque, irmãos, quando nós temos filhos, tanto homens quanto mulher, qual é o prazer do pai e da mãe? E qual é o prazer do filho? Não está diante do pai, diante da mãe, em todo o tempo ter aquele carinho, aquele cuidado para estar juntamente com seu pai e com sua mãe? Mesmo assim, somos nós, a qual somos considerados religiosos, a qual somos considerados, louvado seja Deus, crentões, santarrões. É porque nós temos prazer e vontade de buscar em conhecer ao nosso Senhor. Porque quando nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos ligados com o céu. E quando nós estamos ligados com o céu, nós temos intimidade e relacionamento com o Pai. E quando isso acontece, nós não temos tempo para outra coisa, a não ser para glorificar e adorar e exaltar ao Senhor. Mas eu não estou dizendo aqui a respeito dos nossos afazeres diários, porque até mesmo nos nossos afazeres diários nós temos que ter comunhão com o Pai. Eu escuto muitos irmãos falar das irmãs, tá lavando louça, tá lavando roupa, tá fazendo comida e tá em comunhão, em oração com o Senhor, está louvando ao Senhor. Mesmo assim, os homens estão no trabalho, estão nas suas atividades de trabalho, e o seu pensamento está também conectado no Senhor. É claro, é aqueles que querem ter comunhão com o Senhor. Porque tem pessoas que passam o dia, nem lembra, irmão Damião, que o Senhor existe.
nem lembra quem é Deus, nem lembra de glorificar ao Senhor Jesus pela morte dele na cruz, nem lembra que o seu nome está escrito no livro da vida, nem lembra nem mesmo de fazer uma oração. Entra o dia, chega a noite, eu vou dobrar meu joelho aqui, eu vou orar e vou dormir. Passou-se o dia e não teve comunhão com o Pai. E o Pai quer que nós tenhamos comunhão com Ele, porque eles têm coisas grandes para revelar para nossas vidas. O Senhor quer nos usar como Ele usava os apóstolos. O Deus dos apóstolos é o mesmo. Ele continua o mesmo. Os dons estão aí para ser distribuído pelo Espírito Santo para aqueles que buscam, para aqueles que querem. Mas tem que buscar, se dedicar. É fácil? Não é fácil. Mas também não é difícil. Nós temos 24 horas, 12 durante o dia, 12 durante a noite. Se eu não posso de manhã, eu posso à tarde. Se eu não posso à tarde, eu posso à noite. Se eu não posso à noite, tem a madrugada todinha para buscar a presença do Senhor. Tempo é o que não falta para nós buscarmos a presença do Senhor. O que falta é uma boa administração no nosso tempo para buscar ao Senhor e conhecer a Ele através da sua palavra. Quando nós administramos o nosso tempo, nós vamos ter tempo para ter relacionamento com o Senhor e para prosseguir em conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós pecamos porque não conhecemos a sua palavra. Louvado é o nome do Senhor. E aí eu vejo aqui esse homem da sinagoga indagando Jesus, questionando Jesus pelo milagre. Mas Jesus, ele é tão sábio que ele não dá uma resposta para ele, ele dá uma pergunta para aquele homem da sinagoga, para aquele chefe da sinagoga. E Jesus ainda chama de hipócritas. Hipócritas. Louvado é o nome santo do Senhor. Quer dizer, uma pessoa que finge ter qualidades quando ela não tem. Então, aquele homem estava ali fingindo que ele tinha qualidades, porque ele era um doutor, ele conhecia a lei, mas não tinha qualidades nenhuma. Apenas era uma capa. Porque quando nós vemos a lei, ela aponta o pecado. Mas a lei, ela não tira o pecado, mas ela aponta. A lei, ela julga. A lei, ela mata. Mas a graça estava ali para trazer a cura, para ter misericórdia, para dar a salvação, louvado seja Deus. Porque estava ali, se nós pararmos para meditar, a lei, conjecturando, e a graça. A lei não separa da graça, mas a lei aponta o pecado e a graça vem e cura o pecado. A graça elimina o pecado. A graça não cobre o pecado, mas ela tira o pecado do homem e da mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi o que o Senhor fez para aquela mulher. Ele derramou da sua graça sobre ela, trazendo a cura sobre ela. E no final aqui do texto, depois que Jesus chama aqueles homens de hipócrita e mostra para ele, trazendo-lhe uma pergunta para eles, que se eles têm um boi ou um jumento, e esse animal tiver necessidade de tomar água, eles não vão tirar ele da manjedoura e levar ele até para ir beber água? Quanto mais uma filha de Abraão, a qual precisava de uma cura. Jesus estava dizendo, vocês valorizam um animal, mas não têm capacidade de valorizar uma filha de Abraão, que é uma serva, que é uma filha de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. E aí,
eles ficam sem palavras. Aqueles que queriam indagar, que indagou, que acusou Jesus, não tem mais palavras, porque eles sabiam que eles estavam errados, porque eles praticavam tudo que era ao contrário do que a lei mandava eles fazerem. Mas o importante é que a graça estava ali. E a graça derramou da sua presença sobre a vida daquela mulher. E outros tantos quanto estavam ali começaram a glorificar e adorar ao Senhor. Louvado seja Deus pela cura daquela mulher. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite e que também vai ouvir esta gravação, louvado seja Deus. Vai ter muitas pessoas que não vão estar satisfeitos com o bem feito que o Senhor irá fazer na tua vida. Mas também vai ter muitas pessoas que vão se alegrar juntamente com você, com as bem-aventuranças que o Senhor irá fazer na tua vida. Louvado é o nome santo do Senhor. O importante é nós continuarmos perseverando. Quer alguns ou não, nós iremos continuar perseverando na presença do Senhor. E uma coisa que também me chamou a atenção, já estou acabando, com esta palavra a respeito do chefe da sinagoga, não sei se os irmãos vão conseguir entender, mas eu estava meditando. Teve um tempo desses aí, eu não sei se os irmãos já viram na internet, tem um homem que ele anda aí fazendo umas perguntas. E ele pergunta para certas pessoas a seguinte pergunta: de qual religião você nunca seria? E tem algumas pessoas que elas se manifestam e falam: eu nunca seria um evangélico. Aí o homem pergunta: por que você nunca seria um evangélico? Aí eles começam a dizer: porque eu já fui, sei como é muita mentira, é muita roubalheira, é muito isso, muito aquilo outro. E eu fiquei olhando assim e fiquei meditando: meu Deus, esse homem está como um religioso. Ele está aqui como o chefe da sinagoga, apontando erro, apontando defeitos, apontando pecado e esquece de olhar para si mesmo. Porque quando eu começo a olhar para os defeitos dos meus irmãos, para os erros dos meus irmãos, isso significa que eu não estou mais no caminho. Eu já saí do caminho faz tempo e não prestei atenção, porque eu fiquei cega. O inimigo me cegou de tal maneira que não me faz enxergar que eu saí fora do caminho. E aí começa a falar das coisas que a gente sabe que acontece. Começa a julgar, começa a criticar, começa a dizer que coisas que não é para dizer. Abandonam a fé, batem no peito e dizem: eu nunca mais serei evangélico. Sabe por que esse tipo de pessoa fazem isso? Porque nunca olhou para a cruz do Senhor Jesus. Nunca foram convertidos pelo Senhor Jesus. Nunca tiveram os seus passos nos passos de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele nos manda e nos diz: louvado seja Deus, segue-me. E para nós seguirmos a Jesus é preciso estarmos no caminho dele. E ele diz: eu sou o caminho. Então, se ele é o caminho, nós devemos seguir os seus passos. E quando nós olhamos para Jesus e entendemos o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, jamais nós vamos dar ouvidos e atenção a esse tipo de coisa. Porque nós sabemos que acontece, não é só na igreja A, não é só na igreja B, é em todas as igrejas. Mas quando nós estamos firmados com os nossos pés na rocha, nós não vamos sair do caminho, porque nós sabemos que o nosso alvo não é terreno, o nosso alvo é os céus que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí essas pessoas batem no peito: eu nunca serei mais evangélico, porque na igreja evangélica tem isso, tem aquilo outro. Hipócritas, porque olham e enxergam o arqueiro dos olhos dos outros e não enxergam a trave que está nos olhos deles. E essa mensagem é para você que vai ouvir nas redes sociais. O Senhor te dá uma nova oportunidade para você parar de ser soberbo, para você olhar para o alto, olhar para a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, ver que o sacrifício foi Ele que fez por mim, por você, não foi pastor, não foi ovelha, não foi ninguém que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, mas foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos entregar uma vida eterna. Louvado seja Deus. Enquanto nós estamos aqui terrenamente falando, nós temos a oportunidade de escolher onde queremos passar a eternidade. Nós temos essa oportunidade. Ou queremos passar a eternidade longe de Cristo ou com Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. É por isso que Jesus, ele vem e confronta esse chefe da sinagoga. Porque ele mostra para ele: ei, pera lá, não é perante a lei, é perante a graça. A graça, ela vem, ela liberta, ela transforma, ela renova, ela cura. Louvado seja Deus. Mas a lei aponta. A lei traz feridas, pastor Damião. A lei, ela mata, ela fere. E muitos estão aí andando pela lei e esquece da graça. Que nós temos que andar é pela graça, exercendo a misericórdia dia após dia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor também diz: não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida que julgarmos seremos julgados. Ou se nós aqui nesta vida queremos exercer a função de juiz, nós já estamos julgando a nós mesmos. Louvado é o nome santo do Senhor. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, porque foi desta forma que Ele falou comigo. Aquele que se diz, louvado seja Deus, aquele que fala essas coisas, são os verdadeiros religiosos. Nunca conheceram o amor de Jesus. Porque quem conhece, irmão Damião, louvado seja Deus, irmã Karina, irmã Jaiane, o amor de Jesus não abandona a cruz. Continua carregando a sua cruz, louvado seja Deus. Mesmo em tempos difíceis, continua perseverando. Mesmo em tempos de crise, continua perseverando, porque sabe, louvado seja Deus, que dias melhores virão para a sua vida. Isso eu digo pessoalmente, não estou dizendo coletivamente. Eu estou dizendo pessoalmente para cada um de nós. Nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós tem as suas lutas, as suas tempestades. Mas sabemos que no meio das lutas, das tempestades e das dificuldades, nós temos um Cristo que nos faz caminhar mediante a essas situações e nos conceder a vitória. E quando chega o final do dia, nós glorificamos a Ele, porque Ele nos deu a oportunidade de vencermos mais um dia em sua presença. E assim eu glorifico ao Senhor, agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus.